o jogo tá rodando muito bem. E basicamente é isso, pessoal. Como vocês podem ver, Red Dead Redemption 2 teve um desempenho até que interessante aqui em 720p. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, aqui em cima da minha mesa a gente tem o nosso kit com o i7 3770. E no vídeo de hoje a gente vai testar essa belezura desse jogo no nosso bendito Red Dead Redemption 2. Então antes do vídeo começar, eu só queria pedir pra vocês não se esquecerem de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal, que isso daí me ajuda e me fortalece bastante a continuar postando os conteúdos aqui. E vamos, sem muita enrolação, partir pra dar uma olhada nas configurações que esse PCzinho aqui oferece pra gente, né? Questão de núcleos e threads ali do processador, as informações mais básicas, e daí a gente já começa o nosso teste. Pois bem, aqui está o CPU Z273770 e como vocês podem ver, é um processadorzinho aí que tem seus humildes 4 núcleos e 8 threads, roda numa frequência máxima de 3.9 GHz, né? Só que eu acredito que nos 4 núcleos e 8 threads dele, ele deve rodar ali por volta dos 3.7 GHz de turbo boost máximo. No geral, é um ótimo processador, cara, principalmente para a linha 1155 aí, a melhor opção que a gente tá tendo, né? Fora os Xeons, obviamente. Então vamos partir pro teste, lembrando que a gente tá usando 16 GB de memória RAM, juntamente com a nossa R7 260X, que é uma plaquinha bem similar aí ao desempenho da GTX 750 Ti, por exemplo. Então, bora pro teste. Pois bem, pessoal, cá estamos com o nosso Red Dead Redemption 2 e como vocês podem ver, 1920 por 1080, a gente já tá aqui na resolução Full HD, tela cheia e tudo que limita o nosso FPS está desligado, com todas as configurações no mínimo possível, galera. Eu deixei tudo no baixo aqui pra gente tentar extrair o máximo de FPS que a gente conseguir desse game aqui mesmo. Então vamos ver o que a gente vai ter de média de FPS aqui, né? Bom, até o momento, a gente tem ali os humildes 38 FPS, eu vou começar a contar as médias aqui agora, tá? Vocês podem ver que o frame time tá ali um pouquinho bagunçado, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. De questão da nossa placa de vídeo, né? Eu já tô percebendo que a R7 260X ela tá ali com 67 graus de temperatura e o clock dela tá no turbo boost máximo, já que é 1188 MHz. Ela tá trabalhando em 100% de utilização, né? Então assim, ela tá bem no limite mesmo. De memória de vídeo, a gente tem ali 1.9 GB basicamente, né? Rodando a 1250 MHz com o clock efetivo em 6000 MHz, que no caso é o clock efetivo dessa placa de vídeo aqui. De questão de processador, galera, a gente tem o nosso i7 3770 trabalhando com 40% de utilização, né? Agora ele está variando ali, né? Entre 39 e 40% de utilização. 71 graus de temperatura, né? Ele variou ali, foi para 73, depois caiu para 69 graus, 3.8 GHz, 3.7, 3.5 GHz, que é o turbo boost máximo dele, né? E 33 watts de consumo. A gente tá chegando aqui na cidade, provavelmente aqui vai dar uma pesadinha a mais, né? A gente vai perder um pouco de FPS, mas obviamente é normal, né? Porque a gente tá aqui num lugar que tem mais NPCs, tá acontecendo mais coisas, é comum a gente ter um pouquinho de FPS a menos, né? Tem uma perca pequena de frames. Mas assim, até o momento não tem do que reclamar. Nosso processador, como eu disse pra vocês, ele chegando aqui na cidade, ele aumenta um pouco a utilização, né? Ele saiu ali dos 30%, foi para 50% de utilização. De memória RAM a gente tem 16 GB no total e o jogo tá consumindo 9.1 GB, tá bem tranquilo, não é nenhum problema, nenhum empecilho pra gente ainda. De questão de FPS, cara, a gente teve ali uma média de 34 FPS e 1% low foi de 27 frames. Olha, eu não vou condenar esse PC aqui, não vou condenar a resolução Full HD por causa dessa quantidade de FPS, porque eu tenho certeza que se às vezes a gente dá uma diminuída na questão da resolução, a gente vai ter um desempenho melhor, mas assim, não tem do que reclamar não, viu, galera? Se a gente travar aqui nos 30 FPS, dá pra jogar tranquilamente, isso é porque a gente ainda tá aqui na cidade, né, que é um lugar um pouco mais pesado, mas como vocês viram no começo do teste, se eu for aqui pro meio do nada, né, que normalmente é no lugar que na maioria das vezes a gente tá, que é no meio do nada, no meio do onde que não tem muitos NPCs, a gente consegue uma média de FPS legal, cara, o jogo roda bem, o jogo consegue ter uma estabilidade bacana, porque a gente acaba tirando um pouco de carga ali do processador, né, obviamente a placa de vídeo também faz bastante diferença nesse cenário aqui, e eu acredito que se a gente tivesse uma placa de vídeo melhor, a gente poderia alcançar os 60 FPS aqui com o i7 3770 sem nenhum problema, mas assim, não tem do que reclamar. Em Full HD a gente teve um desempenho aceitável, 1920 por 1080, cara, tá até que tranquilo pra gente jogar. A gente tem uma qualidade gráfica interessante, uma resolução bonita, uma quantidade de FPS que é totalmente jogável, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui pra nossa próxima resolução e vamos ver o que a gente vai ter de média de FPS. Bom, então aqui estamos com o nosso jogo em 1600 por 900, como vocês podem ver, configurações tudo no mínimo possível pra gente extrair o máximo de FPS do jogo e vamos ver o que a gente vai ter de média aqui, tá, pessoal? Até o momento, vamos ver aqui como é que tá a nossa questão de FPS. Eu vou começar a contar as médias aqui agora pra gente ter uma precisão mais exata aqui, né, na questão da quantidade de FPS que a gente tá tendo, e vamos ali em direção à cidade pra gente ver o que a gente vai ter de média de FPS lá na cidade. Aqui até o momento a gente tá tendo uma quantidade de frames totalmente tranquila, bem próxima ali dos 60 FPS, né, como vocês podem ver, a gente tem ali 48, 50 FPS mais ou menos, a média até o momento está em 49 frames e 1% low foi de 43 FPS, o que é totalmente bom pra gente, né, muito bom mesmo. De questão de placa de vídeo, cara, a gente tem a nossa GPU trabalhando ali com 69 graus de temperatura, o clock dela fica no turbo boost máximo, né, 1188
128 MHz e ela tá trabalhando em 100% de utilização. Questão da memória de vídeo, a gente tem ali 2 GB no total e a plaquinha e o game tá consumindo, né, 1.8, quase 1.9 GB ali, com a frequência das memórias no Turbo Boost máximo. E de processador, cara, o nosso i7 3770, ele tá ali com 76 graus de temperatura, ele realmente tá um pouquinho quente. O clock dele fica variando ali entre 3.5 e 3.6 GHz, né, depende ali da situação que a gente tá e da utilização do processador, né. De consumo, a gente tem 37, 38 watts de potência, 40 watts de potência agora que a gente chegou aqui na cidade e vai começar a consumir um pouco mais do nosso processador, né. Vocês puderam ver que, de acordo com o que a gente vai chegando na cidade, a utilização do processador vai aumentando, né. Então, assim, quando a gente não tava na cidade, por exemplo, a utilização do processador tava numa média de 50%, agora já tá ali em 69%, 70%. Que isso, cara? Pulsaram o maluco ali, coitado. Oh, meu Deus. 60% de utilização do nosso processador, não tá dos piores dos casos, tá até que tranquilo por enquanto, pelo menos não tá chegando em 100%. De questão de memória RAM, pessoal, a gente tem 16 GB no total e o jogo tá consumindo ali 9.2 GB e a nossa média de FPS, cara, tá bem tranquila, tá até o momento 40 frames. A gente teve sim, com certeza, um ganho de performance de acordo com o teste em Full HD, por exemplo, né, aqui na cidade a gente tava tendo 30 frames com o teste em Full HD. Agora que a gente já tem uns 37, 40 FPS, é um pouco mais alto, né? De questão de média de FPS, a gente pode ver que a gente teve ali 43 frames de média e 1% low foi de 31 FPS. E 1% low, pessoal, não tem muito do que reclamar, tá até que bem aceitável, bem tranquilo pra gente conseguir ter uma média de FPS, uma fluidez legal aqui. E como eu disse pra vocês, né, vai depender bastante do lugar que a gente tá. Então, por exemplo, aqui na cidade, obviamente, a gente vai ter uma situação um pouco mais pesada, vai exigir mais do nosso processador. Mas, por exemplo, se a gente for pro meio do mato aqui, pro meio do nada, cara, a gente vai ter uma média de FPS bem mais tranquilo. O jogo vai rodar bem mais fácil, vai ter mais tranquilidade pra gente conseguir ter uma média de FPS mais alta aqui no game. Então, assim, dependendo do lugar que você tá, você vai ter uma média de FPS mais alta, mas no geral, cara, eu acredito que 1600 por 900 seja uma boa resolução pra gente conseguir jogar aqui o jogo e aproveitar um pouco da qualidade gráfica e ainda assim ter uma média de FPS interessante, né? Vamos fazer o seguinte, então, vamos passar pra nossa próxima e última resolução, que é 1280 por 720 e vamos ver o que a gente vai ter de resultado. Pois bem, pessoal, por fim, estamos aqui com o nosso Red Dead Redemption 2 e vamos ver o que a gente tem de qualidade gráfica aqui, né? Deixa eu desligar o V5 primeiramente, né? E, cara, a gente já tá aqui com o jogo em 720p, como vocês podem ver, 1280 por 720, tela cheia, tudo desativado pra gente conseguir o máximo de FPS possível, né? Então o jogo tá com praticamente tudo aqui no mínimo possível pra gente ter o máximo de FPS que a gente conseguir gerar nessa configzinha aqui. E assim, até o momento não tem muito do que reclamar, tá? O nosso jogo tá rodando muito bem, graças à nossa placa de vídeo, principalmente, né? Mas assim, em 720p ela tá entregando um desempenho bem interessante. A gente pode notar que tá ali com 66 graus de temperatura, 1188 MHz no Turbo Boost máximo dessa GPU aqui, né? Vocês podem ver, ela tá trabalhando em 100% de utilização, pessoal. De questão de memória de vídeo, a gente pode notar que a gente tem ali 1.8 GB dos 2 GB totais que a gente tem, né? Então assim, a gente tem uns 200 megas ali pra poder utilizar ainda sem muitos problemas, né? Pra ter de margem de erro aqui. A gente tem a placa de vídeo trabalhando com os clocks da memória em 1250 MHz, que praticamente é o Turbo Boost máximo das memórias aqui, né? O clock efetivo acaba sendo 6000 MHz. E de questão de processador, pessoal, a gente tem o nosso i7 3770. A gente tá com ele ali em 74 graus, 78 graus de temperatura. O clock dele tá no Turbo Boost máximo, né? Que no caso que é de 3.5 GHz. A gente vai chegando aqui perto da cidade aqui e vai tendo uma perca de desempenho, né? Não faz muita diferença, mas, cara, a gente já caiu ali dos 62 FPS para 54. Não tem muito problema, a gente ainda tá rodando o jogo aqui de forma bem fluida, né? Eu comecei a contar as médias aqui pra gente ter uma estimativa mais exata, né? Do que a gente tá conseguindo aqui no jogo. E como eu tava falando com vocês, cara, o nosso processador já deu uma aumentada na temperatura porque a porcentagem dele já aumentou bastante, né? A utilização dele, vocês podem ver que ele saiu ali dos 50% mais ou menos e já foi pra 85%, 70%. Então, assim, o quesito da gente tá aqui num lugar que é mais de cidade, né? Que tem mais players, que tem mais NPC, né? Que tem mais coisa acontecendo, realmente dá uma sobreutilizada no nosso processador, mas não é o fim dos tempos, tá? A gente ainda consegue usar sem nenhum problema. A gente tem ele trabalhando ali no Turbo Boost máximo dele, que é de 3.5 GHz, consumindo 44 watts de potência, tá? Que isso aí tá realmente até que um consumo mais alto, né? Foi um dos testes que ele mais consumiu energia aqui do nosso processador. De utilização, ele tá ali, como eu disse pra vocês, na média dos 70%, 80% de utilização. De memória RAM, que a gente tem 16 GB no total, a gente tá utilizando aqui no Red Dead Redemption 2 9.4 GB. Não tá o fim do mundo, tá, pessoal? Tá bem tranquila essa utilização aí de memória RAM. Então, assim, a gente consegue manter uma fluidez interessante aqui no jogo. De questão de 1% low e média de FPS, nosso jogo tá rodando a 45 frames aqui, 48, né? Mas a gente teve uma média de 51 FPS e 1% low de 38 frames. O que tá totalmente aceitável, tá, pessoal? A quantidade de FPS aqui não tá ruim, a média não foi ruim e 1% low também, cara, não tem nem como reclamar, né? Tá muito tranquilo, o jogo tá rodando muito bem e basicamente é isso, pessoal. Como vocês podem ver, Red Dead Redemption 2 teve um desempenho até que interessante aqui em 720p. Então é isso, Red Dead 2 tá testado e tá totalmente aprovado, galera.
Pois bem, pessoal, como vocês puderam ver, esse daí foi o resultado do nosso Red Dead Redemption 2. Eu voltei o jogo aqui pra 1.600 por 900, porque eu acredito que essa daqui seja uma das melhores resoluções que tem pra gente jogar esse jogo aqui com essa configuração, né, com o i7 3770 e uma plaquinha aí tipo R7 260X, que, cara, por parte da Nvidia, que é um pouco mais fácil de entender, praticamente o mesmo desempenho de uma GTX 750 Ti, de 2 GB. Então, assim, a gente consegue jogar, consegue se divertir sem nenhum problema, o PCzinho entrega um desempenho legal, a gente consegue sim brincar sem gastar muito, né, pessoal? Então, no final das contas, é literalmente isso daí que importa, conseguir se divertir sem gastar um absurdo no bolso. Mas como vocês puderam ver, então, esse daí foi o vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam do seu like e a sua inscrição, faz bastante diferença pra mim. Deixa o like aí, se inscreve no canal, que não custa nada pra você e muda muita coisa pra mim, tá, pessoal? Então é isso, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu, a todo mundo que chegou aqui no final. Espero vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau, tchau.